Oi, eu sou a professora Gabriela Leal, a tia Gabi de Direito. Nós estamos chegando já na nossa reta final, finalzinho do ano, as nossas últimas aulas. E semana passada a gente não teve aula de direito. Lembra que a tia falou que ficou doente, que eu peguei o coronavírus? Pois é, pegou eu, meu pai, minha mãe, minhas irmãs, todo mundo pegou. E aí, a tia Gabi, eu piorei um pouquinho depois da nossa última aula, né? Que a gente falou sobre a bandeira nacional e tudo. Eu acabei tendo que ir para o hospital e aí tive que ficar de atestado, tomar um monte de remédio, algumas injeções, mas agora tá tudo bem. Graças a Deus, já passou, agora a tia tá bem. E vamos terminar o conteúdo, tudo que a gente tinha planejado, tá bom? Eu tinha planejado terminar com vocês falando sobre algumas curiosidades sobre o Brasil. Lembra nas últimas aulas que a gente estava falando sobre o Brasil, o que é um país, como é que se cria um país, que um país ele é formado por muitas pessoas de várias culturas diferentes que moram no mesmo lugar, no mesmo território. Esse país, para ser um país, esse lugar para ser um país, precisa ter uma economia, né? Precisa ter sua própria moeda, seu próprio dinheiro, precisa ser reconhecido pelos outros países. Os outros países têm que dizer: olha, ali é um país, eu reconheço. E aí, um desses que sempre tem que reconhecer os outros é a ONU, que é a Organização das Nações Unidas. Então, a ONU é responsável por reconhecer a maioria dos países. São poucos países que não são reconhecidos pela ONU como um país. E aí a gente estudou algumas características do nosso país. Nós temos uma população muito grande, nós temos um território também imenso. E aí algumas das curiosidades também que eu trouxe hoje. Eu trouxe algumas curiosidades só sobre o nosso Brasil. Vamos lá para a primeira curiosidade. O português é a língua que a gente fala aqui no Brasil, né? Quando a gente estudou sobre os continentes, a separação, como é que foram criados os países, a gente falou sobre as grandes navegações, que aí os navios saíam, né, para descobrir novas ilhas, novos territórios, e assim o Brasil foi descoberto. Só que aí vocês lembram que eu contei a historinha que teve uma briga entre Portugal e a Espanha, e aí eles dividiram, e aí um ficou com metade e outro ficou com outra metade. Então, o Brasil fazia parte da metade que era de Portugal. Por isso, aqui no Brasil, a nossa língua oficial é o português. Diferente dos nossos vizinhos, os países aqui pertinho da gente, a maioria fala espanhol. Pois é, porque eles ficaram na metade que era da Espanha e nós ficamos com metade de Portugal. E aí, por isso, nós falamos português e eles espanhol. Mas essa não é a curiosidade. Sabe qual é a curiosidade? Português é a nossa língua oficial, mas no Brasil nós chegamos a ter mais de 180 línguas diferentes. Pois é, vocês sabiam disso? Sabe por quê? Muitas dessas línguas são faladas nas tribos indígenas do Brasil. E aí cada tribo tem sua própria língua. E algumas estão até ameaçadas de extinção, de acabar, porque são muito pouco usadas. Mas no Brasil não se fala só português. Olha que legal. Vamos lá. Próxima curiosidade. Temos a maior comunidade japonesa fora do Japão. No mundo todo, só tem mais japonês do que no Brasil, no Japão. Acredita nisso? A maior comunidade japonesa do mundo está aqui, no Brasil. Gente, temos que aprender a falar japonês, né? Vamos lá. A próxima curiosidade. O nome Brasil, a gente estudou sobre a nossa bandeira, as cores verde e amarelo, mas vocês lembram que o Brasil ele se chama República Federativa do Brasil, né? Esse é o nome completo do nosso país, República Federativa do Brasil.
E o nome Brasil, vocês sabem que é em homenagem ao pau-brasil, né? Sabem por que que o pau-brasil se chama pau-brasil? Porque o nome Brasil vem de brasa. Isso porque dentro do pau-brasil ele é vermelho, vermelho como uma brasa de fogo. E o pau-brasil, ele era muito exportado, era muito utilizado, muito vendido lá para a Europa, principalmente para virar corante por causa da sua cor vermelha. Então, Brasil vem de brasa, da cor vermelha do pau-brasil. Pois é. Então, Brasil é de brasa. Outra curiosidade. Temos o maior rio do mundo, o Rio Amazonas. E é assim, se a gente dividir uma pizza em 5 pedaços, seria a quantidade de água doce, água que dá pra gente beber, a água normal. A gente chama de água doce água salgada, tá bom? Água salgada é água do mar. Então, água doce não significa que tem açúcar, mas é água que a gente bebe, é água comum que a gente bebe, é água que a gente pode beber. A água que a gente pode beber no mundo é como se fosse assim, ó, esse tanto aqui. No mundo todo. Esse pedaço aqui todinho tá só aqui no Brasil. 1/5 da água do mundo tá aqui no Brasil. E nós temos o maior rio e também a maior biodiversidade do mundo. Biodiversidade significa que nós temos o maior número de espécies de animais do mundo. Pois é, por isso que o povo quer tanto pegar o nosso Brasil. A gente, ó, que não fique de olho aberto, não. Vamos fazer isso. Vamos lá. Mais uma curiosidade, a última de hoje. O Brasil é muito grande, mas muito grande. Mas vocês sabem quão grande o Brasil é? O Brasil é o 5º maior país do mundo. Pois é, nós ficamos atrás só da Rússia, aí depois da Rússia vem Canadá, aí vem China e depois Estados Unidos. E depois logo nós, o Brasil. Pois é, nós somos um gigante. E como nossa atividade, eu quero que você pesquise para mim curiosidades sobre o nosso país, tá bom? Eu quero que você pesquise uma curiosidade. Pode ser uma curiosidade sobre política, sobre história, sobre a história do país. Por exemplo, aqui no Brasil, teve uma época que a capital de Portugal foi aqui no Brasil. E aí, com isso, nós fomos o único país a ter uma capital europeia fora da Europa. Acredita? Nós fomos até europeus. Quase, ó, a gente é americano e europeu. É uma mistura esse Brasil, né? Pois é, nós já chegamos a ser um pedaço da Europa fora da Europa. Mais uma curiosidade. Vocês não podem usar essa. Eu quero que vocês pesquisem uma curiosidade para mim. Então, pode ser sobre política, sobre história, sobre cultura, ou pode ser sobre gastronomia, comida, tá bom? Uma curiosidade sobre o nosso Brasil, para a gente conhecer bem o nosso país. Um beijo, até a próxima aula. Tomara que seja pessoalmente. Tchau!